Paz do Senhor Jesus, crianças, sejam bem-vindos a mais uma aula da EBD, Escola Bíblica Dominical, e hoje nós iremos aprender a lição 11, que diz assim: Felizes os que são firmes em servir. Amém? Então, vamos iniciar com uma oração. Feche os teus olhos e vamos falar com Deus. Senhor meu Deus, somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso ajudador, Tu és o nosso amigo, Tu és aquele que nós podemos confiar. Tu és, meu Pai, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, meu Pai. E nós, Senhor, Te adoramos todos os dias, porque Tu és o único Salvador, Pai. Tu és aquele que tem cuidado, Senhor, de cada um de nós, tem cuidado das nossas famílias. Pai, nós Te pedimos, Senhor, que nessa aula, Senhor, haja um aprendizado, Senhor, que as nossas crianças possam estar com o coração aberto, Pai, para receber algo novo de Ti, Senhor. Venha falar conosco, Senhor. Ajuda-nos, meu Pai, abençoa cada criança, Senhor, Tu conhece a cada coração, a cada vida, Pai, Tu és o Deus que consola, és o Deus que transforma, és o Deus que limpa, és o Deus que dá alegria, Senhor. Nós Te pedimos, Senhor, em nome de Jesus e já Te agradecemos. Amém. E para essa aula, você já sabe, nós precisamos da palavra de Deus para consultar aí os versículos bíblicos, a revista da Escola Dominical, mas se você não tiver, não tem problema, a gente resume bem aqui a aula para vocês. E um caderno de anotação, um lápis, uma caneta, tá? Para você anotar o que você acha importante. O que é ser firme? O que é servir? Ser firme é você não desanimar, é você não desistir de alguma coisa. Servir é você ajudar, cooperar com alguma coisa em algum lugar. Então, como nós estamos falando da obra do Senhor, então servir na obra do Senhor podemos fazer isso de várias formas. Se você olhar, crianças, na igreja, nós temos o quê? Nós temos os pastores, nós temos os diáconos, os presbíteros, nós temos os maestros, os professores, os regentes, nós temos os porteiros, nós temos as irmãs, né? Os irmãos da limpeza, o irmão do som. Na igreja ali, todos ali estão servindo a Deus de alguma forma, estão servindo na obra do Senhor. Aqueles que estão louvando a Deus, que estão adorando. Então, assim, na igreja não importa posição. Pastor é melhor que professor, que é melhor que o porteiro, que é melhor que o regente. Não, isso não existe para Deus. Deus sempre ele olha para o nosso coração, para a intenção do nosso coração. E quando nós servimos com alegria, nós servimos com amor, conforme o nosso chamado, é assim que Deus gosta, é assim que Deus quer nas nossas vidas. Então, sirva a Deus. Tudo que você for fazer, faça de coração para Deus. Faça adorando a Ele. E Ele vai receber. Então, ser firme é não desanimar para o que você foi chamado. Ser firme é você não desistir de servir na obra do Senhor. O nosso versículo de memorização, ele se encontra lá em 1 Coríntios, capítulo 16 e 13, que é um conselho que é nos dado. Então, vamos lá. Acompanha aí na tela. Estejam alertas, fiquem firmes na fé, sejam corajosos, sejam fortes. Então, é um conselho que é dado à igreja para que possamos estar unidos fazendo a obra do Senhor e vigilantes, né? Porque fala alertas, que possamos vigiar, tá? Ficar firmes na fé, ficarmos corajosos e fortes na obra do Senhor. Explorando as Escrituras. As passagens bíblicas da lição está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de 1 a 9. Pega lá sua Bíblia. E 15, versículo 58. É uma passagem bíblica que fala do apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo,
Não sei se vocês lembram, ele foi um grande missionário, ele levava a palavra de Deus, ele fundou muitas igrejas e ele percorreu muitas regiões. Esse aqui é o apóstolo Paulo. E como ele foi muito perseguido pelas pessoas por servir a Deus, por pregar a palavra de Deus, ele, nas prisões, ele escrevia muitas cartas e enviavam às regiões, às igrejas que ele tinha fundado, para aconselhar, para advertir, tudo com o objetivo do crescimento da obra do Senhor. Amém? Então, esse foi o apóstolo Paulo. Paulo ele fez várias viagens missionárias. Olha aqui no mapa, né? Esses pontinhos pretos foram os locais que Paulo passou e ali falou da palavra de Deus. E nós iremos falar aqui, ó, tá vendo? De Corinto. Corinto, ele fica lá na Grécia, é uma cidade de Corinto, e lá Paulo ele fundou uma igreja, começou com poucos membros, poucos cristãos, e essa igreja ela foi crescendo. A cidade de Corinto fica no sul da Grécia e é um local muito povoado, era uma cidade muito povoada, tinha muitos comércios, muitas pessoas e foi um local que o apóstolo Paulo achou muito importante falar da palavra de Deus. Depois que Paulo fundou a igreja, preparou irmãos para cooperar, para servir na obra do Senhor, ele, como missionário, ele foi em direção à Ásia. E depois de um tempo, ele recebeu uma carta dizendo que ele precisava orientar os irmãos daquela igreja, porque estava tendo uma divisão na igreja. E o que seria essa divisão? Vamos ver? Eles estavam, os cristãos da igreja de Coríntios, divididos, achando que era melhor que o outro, competindo cargos ministeriais, achava que cantava era melhor que o que louvava. Uma briga dentro da igreja por cargos ministeriais e outras coisas mais. E o apóstolo Paulo, ele mandou uma carta aconselhando as atitudes deles. Olha o que diz, pega a sua Bíblia, vamos ler lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículos de 4 até 9. Eu vou ler com vocês, daí você acompanha na sua Bíblia. Fala assim: quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, tá vendo aí nessa figura aí na tela? E o outro, eu de Apolo. Não é evidente que andais segundo os homens? O que ele queria dizer? Que todos teriam que ter objetivos de ser igual a Jesus, parecer com Jesus, né? Que, eu vou com o ensinamento de Paulo, o ensinamento de Apolo é melhor, o Pedro diz isso, eu vou com o de Cristo. Não, todos tinham que estar no mesmo objetivo, né? Cristo, ele é o nosso exemplo, temos que seguir a Cristo. Vamos lá, verso 5. Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. O que ele estava dizendo aqui? Que não existe alguém mais importante que o outro, cargos melhores que o outro, né? É uma continuidade, você faz uma coisa, o outro faz outra, e o crescimento espiritual para a igreja vai crescendo. Olha o versículo 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas é Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então, o que o apóstolo Paulo quer dizer? Que não existe, não precisa ter competição na nossa igreja, não é verdade? Na igreja naquela época que estava tendo. Todos nós devemos servir a Deus com alegria, dar o seu melhor, porque todos têm o seu valor dentro da igreja. Então,
cada um faz um pouquinho e todos no foco, né, para o crescimento da obra. Jesus é o nosso exemplo e assim a obra do Senhor vai crescendo, como diz aqui o apóstolo Paulo. E essas atitudes, crianças, dentro da igreja traz divisão, né? Não está ali todos de mão dada no mesmo objetivo. Cada um quer fazer o que acha que está certo e isso é errado. Deus não se agrada disso. Todos temos que estar juntos, unidos, sem divisões, fazendo a obra do Senhor. E por isso que o apóstolo Paulo, ele encoraja a igreja, manda uma carta aconselhando. Então, pega a sua Bíblia lá no 1 Coríntios 15:58, diz assim, 15:58, fala exatamente assim. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Então, não importa o que você faz dentro da igreja, você tem que servir a Deus com alegria. E o seu trabalho não é em vão. Amém, crianças? Então, nós vamos orar a Deus, agradecer a Deus por mais uma aula, que vocês possam ter compreendido isso. O objetivo, né, da nossa aula é que você aprenda a servir a Deus com alegria, que você fique firme, que não deixa nada que você observa na igreja venha te desanimar, mas não, fique firmes porque o nosso foco é Jesus. O nosso foco é fazer as coisas, a obra do Senhor para Ele, que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Então, fecha os teus olhos. Vamos falar com Deus e agradecer a Deus, amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, somos gratos a Ti, Senhor, por mais uma aula da EBD, Pai, que possamos aprender nessa aula, Senhor, a vivermos unidos contigo, Pai, fazendo a Tua obra com alegria, servindo a Ti firme, Senhor, sem desanimar, mas que possamos fazer com o nosso coração feliz e alegre, porque somente Tu és digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Que as nossas crianças possam aprender a isso, Senhor, e saber que tudo que elas fazem na Tua casa, Senhor, é importante, é valioso, Senhor, e o Senhor vai, Pai, dar a recompensa a cada um, Pai. Senhor Jesus, que essas nossas crianças possam ter uma semana abençoada na Tua presença. Livra, Pai, de todo o mal, Senhor. Cura, Senhor, se necessário. Transforme, Senhor. Nós cremos no Teu poder, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós Te pedimos e Te agradecemos desde já. Em nome de Jesus, amém. Amém, crianças? Então, Deus abençoe vocês. Tenham uma semana abençoada e a paz do Senhor Jesus e um beijo da tia Lília. Tchau, crianças.